Pai do Senhor para os irmãos, meu nome é Ismael e este é o vídeo de número 25 do canal Retornando às Escrituras. Dando continuidade ao estudo do Apocalipse, hoje nós vamos estudar o capítulo de número 10. Então peço você aí que pegue a sua Bíblia, né, e acompanhe junto conosco o estudo da Palavra do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o capítulo 10, né, ele recapitula a história e volta no tempo. Então, o Apocalipse ele tem alguns capítulos em que Deus ele volta no tempo, ele volta na história. E o capítulo 10, então, é a primeira vez que o Apocalipse acontece isso, né? Ele volta na história para poder nos trazer informações, né? E Deus quis trazer muito mais informações entre a sexta e a sétima trombeta. Porque aqui no capítulo 10, nós estamos entre a sexta e a sétima trombeta. Então, Deus quis trazer aqui informações adicionais. Só que ele recapitula a história e volta no passado, né? Então, quando nós estudamos os selos, nós vimos lá que entre o sexto e o sétimo selo, Deus nos informou acerca das duas casas de Israel, ou seja, acerca dos 144 mil que estão lá com Cristo. E aqui, entre a sexta e a sétima trombeta também, tem um intervalo onde que Deus quer também nos trazer mais informações. E até aqui nesse ponto, né, já tocaram 6 trombetas, né? Isso quer dizer que já havia se levantado a besta da terra e aí já havia se levantado a besta do mar. E essa questão do intervalo a gente vê também em outros locais da Bíblia. Por exemplo, né, lá no livro de Daniel, né, entre a semana 69 e a semana 70, nós temos também um grande intervalo, né? Que é esse intervalo que nós estamos vivendo hoje, né? Onde muitas coisas, né, estão sendo desenroladas, né, até o tempo do fim. Quando a gente vai lá para Apocalipse 8, versículo 13, diz assim: E olhei e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia, com grande voz: Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa dos outros toques de trombeta, dos 3 anjos que ainda vão tocar. Então, as últimas 3 trombetas, né, elas estão sendo anunciadas por uma águia que voava no céu, né, que ela traria que os 3 ais sobre a terra. E o capítulo 10, então, é um interlúdio entre a sexta e a sétima trombeta, ou seja, uma mensagem para a igreja, né, que vai reinar com Cristo, né? O capítulo 10 é uma mensagem para nós. E nós vamos ver que nos capítulos 11, 12 e 13, né, nós vamos ter explicações detalhadas, né, do que acontece nas trombetas. Então vamos começar a leitura, né, capítulo 10, versículo 1, que diz assim: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. Então percebe aqui que o Apocalipse está voltando no passado, né? O Apocalipse ele volta no passado, né? E Deus nos faz lembrar o quê? Da aliança com Noé, né? Do anjo do Senhor que se colocava como coluna de fogo para proteger Israel, quando Israel ainda estava saindo do Egito. E no momento ali que Faraó lançava um exército para capturar Israel. E a gente vai ver que coisa semelhante vai acontecer lá no capítulo 12 também, né? Um exército sendo lançado também para capturar a igreja. Então esse anjo forte aqui é Cristo, né? Ele estava com o arco celeste, ou com o arco-íris, né? Esse arco celeste tem um significado de pacto, né? Porque nós estamos fazendo referência aqui ao tempo de Noé. A palavra de Deus diz aqui que seu rosto era como o sol, e lá em Apocalipse 1, versículo 14, aparece o seu olho como chama de fogo, no meio dos 7 candeeiros. Fala aqui que seus pés era como coluna de fogo, né? Lá em Apocalipse 1:15 aparece, né, os pés de Cristo como latão reluzente.
Aqui fala que esse anjo, né, forte, ele estava vestido de uma nuvem, ou seja, ele estava envolto numa nuvem. E nós sabemos que Deus ele se manifestou na nuvem, né, lá no Êxodo, né, perante o seu povo. Né? Então a gente percebe aqui que Deus está remontando aqui com o contexto passado. Deus está remontando aqui o contexto do Egito. Né? Era desse modo então que o anjo se colocava, né, para proteger o povo de Israel. Então nós vemos essa nuvem também, ela faz referência no momento em que Jesus ele foi assunto ao céu. Então o arco-íris, irmãos, esse anjo então, né, ele simboliza a misericórdia, né? Essa ligação do anjo com o arco-íris significa que esse anjo, que é Cristo, ele simboliza a misericórdia, né? A aliança de Deus com os homens. Versículo 2 diz assim: E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Então, diz o versículo aqui que tinha na sua mão um livro aberto. Esse livrinho aqui, irmãos, não é o mesmo livrinho de Ezequiel. Ele tem a mesma ideia do livrinho de Ezequiel, mas não é o mesmo livrinho de Ezequiel. Vamos ler lá em Ezequiel capítulo 2, versículos 9 e 10. Ezequiel 2, 9 e 10. Diz assim: Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. E estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Depois Ezequiel 3, versículo 1 diz assim: Filho do homem, como que achares com este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo, e disse-me: Filho do homem, dá de comer o teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me ainda: Filho do homem, vai e entra na casa de Israel e dize-lhe as minhas palavras. Então nós percebemos aqui, né, Deus alimentando o profeta com a doutrina verdadeira. Né? E existe um provérbio, né, que diz que se alimentar com mel é algo nutritivo para o corpo e também para a alma. Né? Lá em Provérbios 24, 13 diz isso. Diz assim o versículo: Filho meu, saboreia o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. Então, irmãos, nós estamos vendo aqui, né, que Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele seria movido pelo poder de Deus para poder denunciar e profetizar o futuro de Israel. Esse profeta, né, que é denominado na palavra de Deus de Filho do Homem, ele recebeu o favo de mel. Né? Recebeu esse favo de mel diretamente do Espírito de Deus, que estava junto dele, né? E esse Espírito de Deus foi movendo ele, né, e de modo que a glória de Deus, né, ia envolvendo aquele profeta. E Ezequiel, então, ele estava meio que aprisionado, né, pela amargura, né, porque ele estava exilado em terra estranha, né? Não que isso fosse um problema, né, porque ele sabia que o povo de Deus era peregrino ali sobre a terra. E ele mesmo, Ezequiel, ele esperava o cumprimento das promessas que não haveria de ver, né? Então, mas pela fé ele aguardava a consumação de todas as coisas. E Deus ordenou então para ele que ele comesse do rolo, né, com sabor de mel, né, que traduz assim um sabor nutritivo, é um incentivo, né, uma vitamina produzida lá na glória de Deus, né, que iria conceder a ele forças, né, para poder Ezequiel falar em nome do Senhor. Outra pessoa também que comeu o livro foi Jeremias, né? Jeremias também recebeu ordem de comer o livro. E ele come o livro e prega, né, à nação rebelde de Israel. Lá em Jeremias 15:16 diz o seguinte: Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração.
pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos Exércitos. Então, a gente vê também aqui Jeremias também comendo o livro. E quando o versículo diz aqui, irmãos, que ele tinha o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, então esse anjo, que é o próprio Cristo, né, ele está reivindicando a propriedade sobre o mundo, né, porque nós vamos ver mais para frente que lá em Apocalipse 10:6 diz assim: e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu e tudo que há nele, a terra e tudo que ela contém, o mar e tudo que encerra, que não haverá mais tempo. Então nós estamos vendo esse anjo então reivindicando, né, a propriedade do mundo, né, através desse comportamento dele, né, de pisar o mar e pisar a terra. Então, irmãos, esse livrinho então que João, né, está mencionando aqui é o mesmo livro selado com 7 selos. Então, o livrinho e o livro selado com 7 selos são a mesma coisa. Versículo 3 diz assim: clamou com grande voz, assim como ruge o leão, e quando clamou, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Então está dizendo aqui o versículo, né, que ele clamou com grande voz, né? Está dizendo aqui, está se referindo ainda ao anjo, né? Está falando que essa grande voz é o rugido de leão, né? Quando ele toma a sua presa, ou seja, está fazendo referência aqui a uma voz de juiz. E quando nós vamos lá para Amós, capítulo 3, versículo 7, diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar seu segredo a seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Então, esses 7 trovões aqui, eles estão falando da voz de Deus, né? Estão fazendo referência à voz do Senhor. E nós temos lá no Salmo de número 29, né, as 7 vozes, né, de Deus, que são os 7 trovões. A partir do versículo 3 do Salmo 29, diz assim: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro, e Sirion como um filhote de boi selvagem. A voz do Senhor lança as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz as corças dar a luz e desnuda as florestas. E no seu templo todos dizem glória. Então nós temos nesse Salmo 29, né, as 7 vozes, né, os 7 trovões, as 7 vozes de Deus, né? A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. A voz do Senhor lança as labaredas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz a costa dar as luzes e desnuda as florestas. São aqui os 7 trovões e as 7 vozes de Deus. Versículo 4. Quando os 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Então a gente percebe aqui nesse versículo, irmãos, que João ele entendeu a voz dos 7 trovões. E ele já ia escrever, mas ele recebe uma ordem expressa de Deus dizendo: não escreva. E quando a palavra de Deus faz referência a trovões, a relâmpagos, significa que são manifestações do juízo de Deus sobre a terra. Mas Deus não quis revelar, né, essas manifestações. Quais seriam essas manifestações? E de modo que não dá para nós sabermos, né, quais são essas manifestações. Não dá para a gente especular, né, porque a palavra de Deus ela não, não tem como você deduzir, né, através desses versículos, né? Então, os 7 trovões foi algo
dado exclusivo para João, né? Só João que entendeu a voz dos 7 trovões. Versículo 5. O anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita ao céu. Então nós vemos aqui Cristo, né? Cristo ele colocou os pés como coluna de fogo no mar e na terra. Por que Cristo fez isso, irmãos? Colocou os pés como coluna de fogo no mar e na terra. Porque a gente sabe que a besta do mar e da terra vão se levantar, né? A besta do mar vai se levantar do mar e a besta da terra vai se levantar da terra. Ou seja, Cristo aqui está mostrando aqui um sinal de autoridade. Quando ele coloca os pés como coluna de fogo no mar e na terra, é um sinal de autoridade. Nós podemos confirmar isso em Daniel 12, versículo 7, né, que diz assim: Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Essas coisas o quê, irmão? Isso o quê? O fim das maravilhas, né? Aquelas maravilhas lá de Daniel, capítulo 9. Ou seja, vai haver a cessação da transgressão, vai haver o fim dos pecados, vai haver a justiça eterna. Por quê? Porque nós estamos aqui num contexto de ressurreição. Ou seja, depois de 3 tempos e meio, né, como diz o versículo aqui, né, que isso aconteceria o quê? Depois de tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, depois de 3 tempos e meio, haveria a ressurreição. Né? Então, nós estamos falando aqui de um contexto de ressurreição. Aí, continuando, no capítulo 10, versículo 6, diz assim: E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar o que nele há, que não haveria mais demora. Irmão, essa palavra aqui, demora, né, nesse versículo, ela não está no grego. Né? Então, no grego, no lugar da palavra demora, é a palavra tempo. Né? Então, essa palavra demora não está no grego. E quando a gente pega a versão católica, né, do mesmo versículo, diz assim: E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu e tudo que há nele, a terra e tudo que ela contém, o mar e tudo que encerra, que não haveria mais tempo. Ou seja, no grego está escrita a palavra tempo. Por quê? Porque isso vai acontecer depois de 3 tempos e meio, né? E nós, depois de 3 tempos e meio, o que vem? Vem o toque da última trombeta, né? Que já é a volta de Cristo. Né? Então, por isso que a passagem está dizendo aqui, ó, não haverá mais tempo. Né? E lá em Daniel 12, versículo 7, diz assim: E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando tiver acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então percebe aqui que ele relacionou, né, o último toque da trombeta, né, com a expressão não haverá mais tempo. Né? Então, irmãos, as vozes do trovão, elas estão relacionadas com o fato de que não haverá mais tempo. Né? Ou seja, algo que não pode ser adiado, né? Algo que tem que acontecer de forma imediata. E nesse ponto aqui, né, Deus ele está respondendo, né, às orações lá dos santos martirizados, né, lá dos santos do quinto selo. Por quê? Porque só falta a 7ª trombeta, né? Porque a 7ª trombeta, né, anuncia a volta de Cristo, mas dentro da 7ª trombeta também tem os 7 cálices da ira de Deus. Né? Então, no momento em que ocorre a 7ª trombeta, ainda tem ainda os 7 cálices da ira de Deus, que estão contidos dentro da 7ª trombeta. E aí vem aquela pergunta, né, que geralmente a gente faz, né, dentro da gente, né, por que Cristo está demorando, né? Por que essa demora de Cristo, né? Porque a gente falou aqui que
que não haveria mais tempo, né? Mas por que Cristo ainda está demorando? Quando a gente vai lá para 2 Pedro 3, versículo 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. Então, irmãos, qual que é a razão da demora de Cristo? A razão da demora é por causa da paciência de Deus, é por causa da longanimidade de Deus para conosco, né? Mas a gente tem que ter a ideia do seguinte, que o cálice ele está transbordando, né? O cálice do Senhor ele está transbordando, vai chegar num limite. Mas por enquanto nós ainda estamos vivendo nesse momento da longanimidade, da paciência de Deus, né, para conosco. Por isso que existe essa demora ainda da volta de Cristo. Continuando agora, versículo 7, né, de Apocalipse 10, diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Que mistério, irmãos? Então, o mistério de Deus, que mistério é esse? É o mistério lá das 70 semanas de Daniel, né, com relação à última semana, né? E esse mistério, então, irmãos, esse mistério ele está nos profetas, né? E esse mistério ele vai sendo desvendado à medida que vai chegando o tempo do fim, né? Esses mistérios que estão lá nos profetas, eles vão sendo desvendados. Por exemplo, quando a gente lê lá em Daniel 2, a partir do versículo 28, diz assim: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E aí Daniel fala, né? E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Então, os mistérios, né, dos profetas está sendo dado a nós, né, para que nós desvendamos esses mistérios. Né? Versículo 8 diz assim: a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livro que está aberto na mão do anjo, que se acha em pé sobre o mar e sobre a terra. Então nós vemos que João, né, ele tomou esse livro, né, aberto da mão do anjo, que é o livrinho, né? Ele tomou então o livrinho. Esse livrinho, né, nós já sabemos que é o livro selado com 7 selos, né? E, irmãos, esse livro selado com 7 selos, ele na realidade ele conta a história de toda a humanidade, né? Desde a criação do mundo. Por quê? Porque 7 selos nos faz lembrar o quê? Nos faz lembrar dos 7 dias da criação, né? Então são eventos, irmãos, que começam a desenrolar, que começam a dizer desde a criação da humanidade. Só que eles começam a se desenrolar nos últimos 7 anos. Bom, tem um barulho aqui fora, né? Mas a gente vai continuar assim mesmo, né? Um barulho de carro lá fora. Mas a gente vai dar continuidade. Né? Então, o livrinho selado com 7 selos, ele está fazendo referência aqui à história de toda a humanidade. Só que ele vai ser aberto, né? Ele vai ser desenrolado nos últimos 7 anos. Versículo 9. E fui ter com o anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: toma-o e come-o, ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Então, o que significa comer o livrinho, irmãos? Né? Que é o livro de 7 selos, né? Comer o livrinho significa o quê? Estudar as profecias, estudar a lei, os profetas, os salmos, para nós o quê? Podermos profetizar, né? Então, foi o que foi falado por Ezequiel, né? E também que foi falado por Jeremias, né?
Nós sabemos que tanto Ezequiel como Jeremias, eles comeram um livro, né? Jeremias comeu um livro, mas Ezequiel comeu um livro por dentro e por fora, né? Quando a gente vai lá para Ezequiel, capítulo 2, a partir do 8, diz assim: Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que certa mão me estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Então a gente percebe aqui que o rolo continha o quê? Lamentações, suspiros e ais, né? Que Ezequiel ele teria que transmitir para quem? Para a casa de Israel. Então a gente vê que na boca, né, o rolo ele era doce como mel. Mas o trabalho que Ezequiel teria que fazer não foi um trabalho fácil, né? A gente sabe que o trabalho que Ezequiel teve foi um trabalho difícil, né? Foi um trabalho cheio de sofrimento, né? Por quê? Porque ele pregou, né, para um povo obstinado, né? Um povo que não queria ouvir a palavra de Deus. Então não foi um trabalho fácil, né, para Ezequiel. Lá em Ezequiel 3, versículo 1 diz assim: Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. E eu o comi, e na boca me era doce como mel. Quando a gente vai lá para Jeremias, né, que foi outro profeta que comeu também o livro, né, Jeremias 15:16 diz: Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Então a gente percebe aqui que Jeremias, né, ele ingeriu as palavras de Deus, né, ele deixou a mensagem de Deus entrar nele, né, e ele permitiu que essas palavras, né, que as palavras de Deus tivessem um efeito positivo. Ou seja, a palavra de Deus, nós sabemos que a palavra de Deus ela efetua, né, uma transformação positiva na pessoa, né, na vida da pessoa. E Jeremias, então, deu essa devida importância à palavra, né, porque ele valorizou a relação dele com a pessoa que revelou para ele a profecia, que no caso foi o próprio Deus. Versículo 10 diz assim: Tomou o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como mel. Mas depois que eu comi, o meu ventre ficou amargo. Irmãos, o que é comer o livrinho? Comer o livrinho é profetizar, né? Só que enquanto João estava profetizando, era doce. Então, irmãos, hoje, quando nós estamos falando a respeito da grande tribulação, nós estamos falando da questão lá do sofrimento, né, que a igreja vai passar pela grande tribulação, falar hoje é fácil, né? Mas quando os eventos estiverem para acontecer, eles serão amargos, né? Quando as pessoas estiverem vivendo os eventos, será amargo, né, para as pessoas, né? Então esse é o significado, né? Então quando ele comeu o livrinho, né, na boca dele era doce como mel, mas depois que ele comeu, o ventre dele ficou amargo por causa disso, né? E interessante, quando a gente vai lá na cultura judaica, né, lá acontecia uma coisa interessante, né? A criança, quando ela era alfabetizada, o professor ele colocava uma tabuleta, né, e cobria com farinha e mel, né, e depois ele desenhava no mel as letras, né? E quando a criança ela conseguia decorar aquela letra, né, o professor então dava a ordem para a criança comer aquela letra. Então, trazendo aqui uma alusão nessa questão do mel, né, que é a palavra quando a gente come, né, é doce como o mel. Então, nós sabemos que esse livro aqui, né, ele será comido que pelas duas testemunhas, né? Com qual objetivo que as duas testemunhas irão comer esse livro? Aí a gente vai ver lá a partir do capítulo 11, né, a gente vai ver
com que objetivo, né, as duas testemunhas vão comer esse livro. E no versículo 11 diz assim, no capítulo 10 de Apocalipse: Então me disseram, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Então nós estamos vendo aqui, né, que esses povos aqui são povos, né, que necessitarão de ter esse conhecimento, né? Necessitarão de ter o conhecimento dessas profecias. Então, profetizar outra vez, o que significa isso? Profetizar outra vez, irmãos, é anunciar tudo aquilo que foi anunciado pelos profetas, né, que ainda não se cumpriu. Né? Tudo aquilo que está lá escrito lá nos profetas, na lei, que ainda não se cumpriu, né, nós, nós temos que profetizar, nós temos que anunciar. Né? Profetizar para quê? Né? Qual o objetivo? Para que tudo que foi dito, né, aqui dos versículos 5 a 11, né, que nós estudamos, ele possa acontecer. Né? Por isso que é preciso que profetizar de novo. Né? E esse profetizar outra vez, ele não é somente para João, né? Mas profetizar outra vez significa uma tarefa para todos nós, né? Uma tarefa para a igreja e também para as duas testemunhas, né? Por quê? Porque nós sabemos que essas profecias que vão ser ditas pelas duas testemunhas, elas vão virar trombetas, né, nas mãos das testemunhas. Então, profetizar outra vez é profetizar a profecia do passado que ainda não se cumpriu. Né? Então, irmãos, por que nós devemos profetizar outra vez? Né? Porque um povo ele vai ser levantado, né, na última semana. E nós sabemos que a última semana de Daniel, cairão, que é as últimas chuvas, né? E esse povo que vai se levantar na última semana são aquelas pessoas que vão acender a menorá. Né? Então, esse versículo aqui, irmãos, ele está fazendo meio que a transição, né, do capítulo 10 para o capítulo 11. Né? Porque a partir do capítulo 11, né, nós vamos ver que Deus vai começar a mostrar as profecias de Daniel, de Zacarias, né? Porque profetizar outra vez não significa você profetizar a profecia do passado, né? Então Deus vai mostrar a partir do capítulo 11, né, profecias do passado, né? Deus vai começar a mostrar para a gente profecias de Daniel, profecias de Zacarias. Deus vai mostrar para a gente a questão das duas testemunhas, a questão da oliveira, do candeeiro, a questão da edificação da casa de Deus, né? E lá vai mostrar a besta que surge do abismo. Ou seja, Deus está nos ensinando, né, a consultar as profecias do passado, né? Que é uma coisa que nós devemos sempre estar fazendo. Né? Então, nós vimos aqui, então, irmãos, já encerrando aqui o vídeo, né? Nós vimos aqui que no capítulo 10, a palavra de Deus diz que nós temos que profetizar outra vez, né? E no capítulo 11, né, que nós vamos estudar no próximo vídeo, aparece com mais precisão essa questão do que as duas testemunhas vão profetizar. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Né? Então, espero que os irmãos tenham compreendido, né, o vídeo, né? Os irmãos tenham compreendido aqui o estudo da palavra do Senhor. Né? E agradeço a todos que assistiram o vídeo até o final. Né? E se você gostou do vídeo, irmão, deixa aí seu like. Né? E peço também a você que se inscreva no canal, né? Tem pessoas que às vezes assistem o vídeo, mas esquecem de se inscrever no canal. Então é importante você se inscrever também, por quê? Porque aqui é um canal onde você vai receber muitas coisas da palavra do Senhor, né? Então se inscreva, né, para poder estar aí recebendo mais do Senhor. Amém, irmãos? Então agradeço a todos, né, que ouviram e que todos fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.